Fala galera, Eduardo SPT aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo de análise pós-jogo, Mirassol 1, Sport 0, mais uma derrota amarga no campeonato, mais uma partida que o Sport fica sem vitórias no campeonato. E, meu irmão, é desanimador demais esse time do Sport, é muito ruim esse time do Sport, cara. Pra mim acabou qualquer tipo de discurso relacionado a treinador, a isso, a aquilo, não, beleza. Assim, a gente pode ponderar e fazer críticas porque tem que ser feitas. Mas, cara, é muito ruim esse time do esporte. Chega a ser assustador, cara. Sinceramente, chega a ser assustador de ruim esse time do esporte, velho. O esporte. Vamos embora para análise da partida de fato. O jogo começa equilibrado, o esporte com um pouco mais das ações do jogo, tentando chegar ali, criar suas oportunidades. E o jogo vai se desenrolando dessa forma. Nenhum time muito melhor que o outro, nem o Mirassol, nem o Sport. No jogo todo em si, nenhum time foi muito melhor do que o outro. Ambos os times produziram oportunidades. Mas o jogo começou assim, uma tônica, um time estudando o outro, o Sport mais dominante das ações, tocando a bola, tentando produzir sua oportunidade. E o tempo foi passando. Foi passando, foi passando, foi passando. O Mirassol começou a melhorar na partida. Ali mais ou menos com 30 minutos de jogo, o Mirassol começou a melhorar no jogo. Começou a criar mais chances, a chegar mais no terço final, com mais perigo. Gabriel tendo muita liberdade para pegar essa bola e fazer o que quer. E é o jogador criativo do Mirassol. É Gabriel e Danielzinho, você não pode dar espaço, entendeu? Deu espaço, os caras vão gerar oportunidade. Dito e feito, Gabriel já tinha gerado uma oportunidade no lance nas costas do Cariús. Só que nessa bola, o Kaique França conseguiu fazer a interceptação do lance e intervir na jogada. Aí vai novamente, Gabriel tem liberdade com a bola novamente, pega essa bola, joga na área para Lucas Ramon, a bola enfiada. Eu acho que Lucas Ramon não chegava na bola e de forma infantil o Cariús comete um pênalti ridículo, assim, ridículo. Um pênalti que realmente foi pênalti, não tem o que discutir. Infantil pra caramba, tá? Comete o pênalti e aí, cara, Reinaldo na bola, Reinaldo para perder pênalti é muito difícil. É um cara que já tem 5 gols no campeonato, agora fez o sexto gol, uma assistência. É um dos artilheiros do campeonato e você não pode dar vacilo, cara. A verdade é essa. Deu vacilo, o Mirassol foi lá e converteu a oportunidade, né? Bola no ângulo, goleiro de um lado e bola do outro. Kaique França completamente deslocado e nem que Kaique França fosse na bola, ele pegaria essa bola, tá? Bola no ângulo, gol de Reinaldo, mais 8 no Cartola, para quem colocou, né? E aí, cara, é o seguinte, vai se desenrolando, o Mirassol recua um pouco mais suas linhas, o Sport tenta impor mais o jogo, mas também não consegue. A verdade é que o Sport não consegue impor seu jogo ali na reta final do primeiro tempo, não consegue criar oportunidades. Esqueci também de falar e pontuar o seguinte, Barleta também perdeu uma grande chance para o Sport quando o jogo ainda estava 0 a 0. Uma bola que ele pega, vem arrastando, arrastando, puxa para dentro, mas bate muito fraco de perna direita, perna ruim, não foi a dominante, acabou batendo muito mal. E aí teve todo esse desenrolar, beleza? Foi a grande chance do Sport no primeiro tempo. Encerra-se o primeiro tempo. E aí você pensa, cara, Antônio Oliveira tem que mexer no time, tem que tentar uma mudança tática, não é uma mudança de peça por peça, é mudança tática. É você mudar o esquema, tentar colocar um modelo de jogo diferente, entendeu? Mas Antônio Oliveira faz o quê? Ele, vou até pegar aqui as substituições para ficar melhor, para falar com vocês. Mas o Antônio Oliveira faz o seguinte. Opa, cadê? Pronto, tá aqui. O Antônio Oliveira, ele simplesmente tira o Queiroz e o Chico. E aí eu pensei, cara, ele mudou o esquema. Né? Ele mudou o esquema. Aí você vê a entrada de Ortiz e de Dalbert. Aí eu falo, opa, Dalbert? Mas já não tá com Cariús? Não entendi. Aí eu esperei. Na transmissão foi falado que o Cariús estava treinando em alguns momentos como esse terceiro zagueiro. E o Cariús volta para jogar como terceiro zagueiro. Dalbert na lateral, Ortiz no lugar de Duqueiroz, que na minha opinião até entrou melhor do que o Duqueiroz, tá? Para mim o Ortiz ele entrou melhor que o Duqueiroz, conseguiu jogar ali melhor, conseguiu fazer a marcação, ganhar alguns duelos. Entrou até melhor do que o Duqueiroz, verdade. Mas, cara, muito distante do que o esporte precisa. A verdade é essa, muito distante do que o esporte precisava. E aí ele não promoveu essa alteração tática. Ele apenas mexeu nas peças. O Chico não ficou muito satisfeito com a mexida, mas também não estava fazendo uma partida muito boa não, então não tem muito que reclamar não. A verdade é essa, tá?
E aí, beleza, vai se desenrolando o jogo, o Sport tenta criar suas oportunidades, tem um pouco mais de domínio da bola. O Mirassol também conseguindo chegar ali em alguns momentos no contra-ataque, mas também sem converter muito, porque não é um time com grande qualidade, não é uma grande equipe. É uma equipe bem encaixada, muito bem treinada pelo Rafael Guanais, mas não passa muito disso não. É uma equipe limitadíssima, a equipe do Mirassol. E aí o Sport tenta criar as oportunidades, não consegue criar aquele ímpeto ofensivo muito grande, aquele volume ofensivo de criação de chances. E aí ele promove a entrada de Carlos Alberto no lugar de Hereda. Tá? Saiu o Hereda, que já tinha sentido um pouco ali no primeiro tempo, mas não tinha saído. Enfim, saiu saiu o Hereda, tá? Entra o Carlos Alberto. O Carlos Alberto que conseguiu até entrar bem. Por incrível que pareça, o Carlos Alberto entrou bem. Na primeira bola que o Carlos Alberto pega, ele já dá uma disparada com a bola, tenta criar uma jogada. Só que é aquela, também muito longe do que a gente precisa, entendeu? Muito longe do que a gente precisa, entendeu? A verdade é essa. Ainda assim, estava muito distante do que o Sport necessitava para o jogo, entendeu? Mas enfim, o Carlos Alberto não teve uma entrada ruim. Entrou, fez um jogo nota 6. Não prejudicou, conseguiu em alguns momentos ali fazer uma coisinha, mas também é como eu falo, distante do que o Sport precisava, né? Mas também aí questão de peça, escolha do treinador. Vamos embora. Aí ele promove a entrada, o Sport também, como eu falei, não consegue criar muitas oportunidades, chega ali ainda com o Pablo, tenta chegar com o Barleto, uma finalização ali, uma falta na entrada da área aqui, mas chance clara, muito pouca, pouca produção, muita pouca produção do ataque do Sport. E aí o Antônio Oliveira, ele promove as suas últimas duas mexidas, com a entrada de Rodrigo Atencio no lugar de Lucas Lima e Rivera no lugar de Zé Lucas. E aí, para mim, eu gostei das alterações que ele fez, nesse sentido de Rodrigo Atencio e Christian Rivera. Porém, é o que eu digo a vocês, galera. Essa mexida de peça por peça, na minha opinião, foi errada. Porque o que é que ele poderia ter feito? Ele poderia ter mantido o Lucas Lima no jogo, já que a criatividade do time não estava tão grande. Mantinha o Lucas Lima no jogo, que não estava fazendo um jogo ruim. Colocava o Atencio, tirava um dos zagueiros. Tirava, quem sabe, o Cariús, né? E jogava com o Antônio Carlos ali e o Lucas Cunha, entendeu? E aí você colocava o Atencio para jogar junto do Lucas Lima, né? Do Lucas Lima, na verdade, e o Christian Rivera para fazer aquela saída mais sustentada com os três jogadores. Isso era uma alternativa, já que ele gosta tanto de fazer essa saída com três, né? E o Christian Rivera já mostrou essa capacidade em vários momentos. No próprio Tijuana, no próprio Sport, começo do ano, já mostrou ter essa capacidade de conseguir fazer essa saída em linha de três. Então, assim, é... Antônio Oliveira, cara, é o seguinte, já deu, velho. Já deu, a verdade é essa. Aí você fala, não, mas tem que dar um tempo, não dá pra demitir por conta de tudo aquilo, de gestão, de multa. Cara, eu consigo compreender essa visão de que tem que segurar por conta de multa, porque futebol não é assim que funciona. Não é você contrata um treinador, 4 jogos, demite. Mas Antônio Oliveira não demonstra o mínimo de competência que o time precisa para evoluir. Mesmo que as peças estejam jogando muito mal, porque é verdade, se o Sport não faz aquele pênalti com o Karius, eu não sei se o Sport perdia esse jogo, talvez até ganhasse. Mas o problema é que todo jogo é isso. É um erro individual ali, outro aqui, o time morre. Entende? Então, assim, isso passa pelo treinador também. E na minha opinião, tá no tempo de Antônio Oliveira sair do Sport mesmo, cara. Porque, como eu falo, ele não mostra qualidades para permanecer no time. Você não vê o Sport se safar do rebaixamento, mesmo que realize grandes contratações nessa janela de transferência, se mantendo na Série A. Entende? Então, assim, talvez seja a hora de Yuri Romão descer do salto alto, que ele falou que não iria demitir, que isso e aquilo em entrevista, porque futebol não se faz assim. E eu até concordo em parte com o que ele falou, consigo compreender a fala dele, mas a gente tem que ponderar a situação de que o esporte está muito mal e não evolui em absolutamente nada com o Antônio Oliveira. Conseguiu, lógico, melhorar, porque o tempo está passando, ele está tendo semanas de treino. Eu acho que já está fechando aí praticamente um mês de Antônio Oliveira no esporte. E ele tá tendo semanas de treino aqui no esporte, justamente. Mas o time não evolui, ele evoluiu, na verdade, em relação a Pepa. Porque em relação a Pepa, o time tinha virtudes, ele conseguia sair jogando aqui, ó, por baixo, tinha uma saída de bola qualificada. O qual era o maior problema de Pepa? É que na frente você não conseguia melhorar as oportunidades, você não conseguia ter jogadas bem trabalhadas. E aí você precisava de um ajuste nesse sentido. Mas o resto do trabalho não era tão ruim. Defensivamente, o time não era horrível, entendeu? Pecava e era muito prejudicado com os erros individuais, entendeu? Um bote indisplicente, um pênalti cometido, coisas desse gênero. Mas o time em si era bem postado.
Não tinha essa loucura de ter que jogar com 3 zagueiros, nem nada disso. Que praticamente, assim, por assim dizer, eu percebo que não adianta de nada, cara. A verdade é essa. Porque é como o Cabral Neto falou no primeiro tempo, cara. O Danielzinho sobe pra uma bola levantada na área pelo Reinaldo de cabeça. O Danielzinho, um jogador que não tem nem 1,70 m na frente de Antônio Carlos. Então, de que adianta você promover 3 zagueiros se você não tem qualidade nos seus 3 zagueiros? Entende? Você tem que saber jogar o jogo, cara. Você tem que ter inteligente o discernimento. Entendeu? De quando é que tem que mexer, quando é que tem que mudar. Será que eu tenho que permanecer com esse esquema? Entendeu? Essa teimosia de querer manter o esquema para poder encaixar de todo jeito algo que não vai encaixar, não adianta. E Antônio Oliveira tá teimando em fazer isso. Entendeu? Teimando com os 3 zagueiros, ele não mexe, não abdica do esquema. Aí compara com o Xavi Alonso, aí faz analogia com o que não existe. Cara, não pode, velho, não pode. Então, assim, sobre o time das mexidas, acho que a Tense poderia ter entrado antes, justamente no lugar de algum zagueiro, jogando junto com o Lucas Lima. O Christian Rivera, para mim, entrou no tempo certo, não tinha muito o que fazer. E os outros jogadores também ali, era o que tinha tudo mais. Mas assim, me incomoda muito essa questão dos 3 zagueiros e principalmente essas escolhas, né, cara? O Antônio Carlos, o Lucas Cunha, o Chico, cara, inventa uma coisa nova. Ou muda o esquema, ou coloca o Thierry, ou coloca o João Silva, ou coloca os dois, faz alguma coisa diferente, velho. Porque o que tá sendo colocado em campo aí não tá fazendo nada diferente. Entendeu? O Mirassol não conseguiu fazer um grande jogo, não, gente. O Mirassol não produziu oportunidades, não. Foi só o pênalti e só. Porém, o Sport também não consegue criar grandes oportunidades. Aquela chance clara, aquela chance redondinha, entendeu? Tirando a chance de Barleta que Barleta criou. O resto era tudo muito em cima. Era Pablo Zirano se embananando com a bola e o goleiro já em cima e não tinha o que fazer. Eu não trato isso como chances claras. Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Esse time do Sport precisa de contratações urgentemente. É um time limitadíssimo, tá? Precisa melhorar em vários aspectos. E para mim, a primeira troca que tem que acontecer passa pelo comando técnico. Antônio Oliveira tem que sair do comando técnico. Eu entendo que o departamento médico já passou por mudanças, que tem que fazer contratações, que demitir o treinador agora talvez não seja a coisa mais inteligente. Mas, cara, demite, por exemplo, o Antônio Oliveira, contrata aí um Thiago Nunes. Entendeu? Contrata um Thiago Nunes. Não vai ofender você contratar um Thiago Nunes. Entendeu? Eu não sei como seria a questão dos custos. Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Pronto. Eu não sei como é que seria a questão dos custos, mas tenta inovar, fazer algo diferente, porque com o que está sendo feito aí, não vai para frente, isso já ficou bem claro, tá? Enfim, dito tudo isso, eu quero trazer para a tela aqui a situação de tabela do esporte. Então essa é a situação da tabela do esporte, tá? Aqui não está constando como ao vivo, mas a partida já acabou, tá? O Sport ele tem 3 pontos afundado na lanterna do campeonato. É uma das piores campanhas já feitas na Série A. Se já não tiver tomado o cargo de pior campanha, né? Durante a semana deve sair alguma informação e se tiver, eu trago para vocês aqui para dar essa ênfase. Mas o Sport tem 3 pontos em 11 jogos. 11 jogos. Gente, é 11 vezes 3, são 33 pontos disputados. O Sport ganhou 3. Nenhuma vitória, 3 empates contra Fortaleza, Internacional, entendeu? E São Paulo, a pessoa consegue contar nos dedos a quantidade de empates que esse time teve, cara. 0 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. 5 gols feitos, um deles contra o Vasco. Um deles contra o Vasco. Eu acho que isso diz muito, cara. Eu acho que isso diz muito. 18 gols sofridos, galera. 18 gols sofridos. Vamos comparar com o resto dos times aqui da Série A. Você vê aqui que tem 12, tem 14, tem 10, 14. O Sport é o segundo a pior defesa do campeonato, apenas atrás do Juventude. Porque o Juventude tomou 5 do Fortaleza e 6 do Flamengo. Porque se você ameniza no mundo normal, o Juventude tomando só uns 3 do Flamengo e uns 2 do Fortaleza, o Sport seria a pior defesa do campeonato. Entendeu? O Sport seria a pior defesa do campeonato. Então, assim, cara, é complicado, meu irmão. Menos 13 de saldo de gol, que a gente sabe que é um critério importante. E você vê que mesmo assim, o saldo de gol do Sport e do Juventude é parecido, porque o Juventude ainda conseguiu fazer 8 gols no campeonato. O Sport só fez 5. O Sport não passa de um gol nas partidas, quando faz. Não consegue fazer mais de um gol. Desde o tempo de Pepe, com Antônio Oliveira piorou. Entendeu? Porque piorou a defesa e o ataque para de produzir completamente. Não consegue produzir chances do mesmo jeito. Então será que é hora de você manter Antônio Oliveira mesmo, Yuri Romão? Será que é o melhor momento para você bancar a permanência de Antônio Oliveira? E aí o Sport tem aqui ó, 9% de aproveitamento no campeonato. 9%, galera. 9%. Há quem ache isso pouco, cara. Pelo amor de Deus.
É muito pouco, velho. Não é somente pouco, não. É muito pouco. É muito pouco. Eu vou pegar aqui a calculadora só para vocês terem uma ideia. Uma das piores campanhas da Série A fez 15 pontos. Ou foi 17. Com 9% de aproveitamento em 114 pontos, que é o possível, dividido por 100, daria 10,26 pontos para o Sport ao final de 38 rodadas. E eu sei que isso pode nem acontecer. O Sport pode nem fazer 11, pode fazer 20, pode fazer 30, mas a verdade é que hoje, cara, a situação tá difícil. E é difícil você enxergar algo diferente, porque o que é que acontece? Você cria uma perspectiva diferente, algo diferente, quando o time produz e mostra algo, alguma coisa para isso. Tá até travando um pouco aqui a minha câmera. Mas quando o time produz e mostra esboço de reação, de situação, de que não, pode fazer isso aqui, ajustar aqui e melhorar. Mas o time do Sport não melhora em absolutamente nada. A postura de Yuri Romão é ridícula em relação a Antônio Oliveira. Já era para ter demitido, ó. Já era para ter demitido desde o jogo do Internacional. A verdade é essa. A gente empatou com as reservas do Inter. É verdade, tinha alguns titulares, o Aguirre, o Bernabé, o Antony, né? O Juninho, o zagueiro. Tinha jogadores ali de qualidade que entram muito nos jogos, o Thiago Maia, o Oscar Romero, o Ronaldo. Mas, cara, pelo amor de Deus, você empatou com as reservas, com a ilha lotada do Internacional, cara. E no segundo tempo só entrou base. Então, assim, meu irmão, é inaceitável o futebol que o Sport vem jogando. Tem que demitir Antônio Oliveira, não existe mais esboço de não, tal. Futebol é resultado, meu irmão. Não é futebol, não tem que ver, esperar uma melhor e vamos dar 45 dias de pausa. Se você contrata um treinador bom, 45 dias de pausa e contratações, o Sport volta para o campeonato. 3 vitórias, o Sport volta para o campeonato. Só que o problema é que o Sport tem 3 vitórias de desvantagem no campeonato. Nesse momento, se o Sport ganhar 3 jogos, ele já tem 3 pontos. Ele chegaria a 12 pontos, ele não sairia nem da zona. Então, assim, meu irmão, é muito complicado essa situação do esporte. Enquanto nada acontecer, nada mudar, vai ser muito difícil, velho. A gente ver, a gente criar algum cenário, alguma perspectiva. Porque times que conseguiram se reestruturar e melhorar. Por exemplo, o Fluminense ano passado tinha 6 pontos em 11 jogos. 3 pontos a mais que o Sport. Ele ficou, pegou Sul-Americana. Então indica que o quê? Se o Sport fizer uma campanha um pouco no mesmo nível, algo desse tipo, o Sport conseguiria se manter na Série A. Porém, é uma campanha difícil. O que é que o Fluminense fez na época? Demitiu o treinador, fez contratações assertivas, né? Vitória. O que é que o Vitória fez? Fez contratações assertivas, dispensou jogadores, mudou o treinador. Então passa muito por isso. Você tem que descer do salto alto, tem que tomar atitudes, providências. Porque senão, nada vai mudar. O Sport não vai sair desse rumo, não. Eu já acho muito difícil o Sport escapar do rebaixamento. Não cravo o rebaixamento porque futebol é futebol. Mas a gente sabe que o Sport tem 99% de chance de ser rebaixado, cara. E é muito triste eu, como torcedor do Sport, como sócio do Sport, eu sou sócio do Sport, ver esse tipo de situação, cara. Então, assim, fica a dica, Yuri Romão. Para de perder tempo, meu irmão. Demite Antônio Oliveira, não deixa nem ele dar coletiva agora contra o Mirassol. Trabalha, contrata um treinador, faz uma reformulação no elenco, contrata jogadores de qualidade e vamos tentar voltar para o campeonato. São 45 dias para se reorganizar, dá tempo demais de fazer isso. Então é isso aí, beleza? Assistiu até aqui, curtiu a análise, curtiu os comentários, se inscreve no canal, mostra que fortalece. Já passamos de 900 inscritos, estamos com 914 inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então fortalece aqui, deixa o gostei, tá bom? Para saber que vocês curtem, deixa a sua opinião nos comentários sobre essa partida de hoje, tá bom? E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto e é nóis.